Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindos a mais um webinar. Obrigada por se juntarem a nós. Eu gostaria de começar por recordar que o tema de hoje faz parte de um conjunto de 3 conversas. Este conjunto de conversas surgiu de um convite que a Nova SBE fez à Fundação Carlos de Gulbenkian e pretende, no fundo, promover aqui uma análise conjunta, uma reflexão sobre as atuais implicações desta pandemia e também pensarmos um bocadinho em conjunto o que esperar para o futuro. A primeira conversa já aconteceu no passado dia 14 de abril e está disponível no nosso website rolltoplay.novasbe.pt. Eu convido-vos, a quem não teve a oportunidade de assistir, para visitarem o website e assistirem a essa primeira conversa que foi muito interessante. Teve a participação do professor Daniel Traça e do engenheiro Carlos Moedas. O tema de hoje estará muito focado na questão da inovação social e temos connosco 2 oradores, o professor Pedro Oliveira, que para além de professor convidado da Nova SBE, é também detentor da Cátedra Gulbenkian para a Economia de Impacto, e estará à conversa com Luís Jerónimo, que é o diretor do Programa de Sustentabilidade, do Programa de Desenvolvimento Sustentável na Fundação Carlos Gulbenkian. Antes de avançarmos para a nossa conversa, deixem-me só deixar-vos 2 notas muito rápidas. Qualquer questão que vos surja durante a conversa de hoje e que queiram colocar aos nossos oradores, eu convido-vos a fazerem-no através da ferramenta de Q&A, que está disponível aqui em baixo, na ferramenta do Zoom. Qualquer questão técnica que também vos surja, podem deixar de ouvir, não estão a visualizar bem, por favor deixem esses comentários no chat. Eu ou a nossa equipa técnica teremos todo o gosto também em ajudar-vos. E sem mais demoras, deixem-me então convidar-vos a iniciar esta conversa com o professor Pedro e com o Luís. Obrigada. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a este webinar. O tema de hoje é a inovação social e como é que ela nos pode ajudar a ultrapassar os efeitos da atual crise pandémica, o que vier a seguir. De facto, com 3,5 milhões de pessoas infectadas, um pouco por todo lado, em todo o mundo, mais de 250 mil mortos e uma Pedro, boa parte da peço imensa desculpa população interromper mundial só um fechada segundo, em Pedro, é que casa, deixámos de o trancada quase ver. em casa. Não sei se terá sem A querer inovação social clicado pode ser instrumental Já a está, de criar volta. soluções, a Obrigadíssima. criar algumas ferramentas para nos ajudar a lidar com as consequências económicas, sociais desta crise. Depois de um webinar inicial que juntou a Nova e a Gulbenkian, já referido aqui, com o engenheiro Carlos Moedas e também com o Daniel Traça, hoje o nosso convidado é o Dr. Luís Jerónimo, a partir de agora sem títulos, que é o diretor para o programa Gulbenkian de Desenvolvimento Sustentável e que tem uma vasta experiência na coordenação de projetos na área da inovação social e no investimento de impacto, desde que se juntou à Gulbenkian há alguns anos, enfim, em 2006. E a Gulbenkian, de facto, tem estado na linha da frente do combate a esta pandemia. Ainda recentemente, num artigo da doutora Isabel Mota, no DN, ela nos dava conta das 18 iniciativas relacionadas com o Covid nas várias áreas de atuação da Fundação, da saúde, à ciência, da sociedade civil, à educação e à cultura, e que incluem projetos de prestação de ajuda direta às populações, em particular às populações mais fragilizadas, aos doentes, aos idosos, mas também às minorias étnicas, aos refugiados. Enfim, a Gulbenkian, de facto, tem sido também uma parceira bastante importante da Nova SBE num conjunto de iniciativas em torno da inovação social, do empreendedorismo social. Eu gostava só de referir algumas dessas iniciativas. Desde logo, um mestrado em empreendedorismo e inovação, empreendedorismo de impacto e inovação, que as 2 organizações vão lançar muito em breve. Esta é uma iniciativa bastante pioneira em Portugal, em que o objetivo será trabalhar competências para a criação e implementação de soluções inovadoras com impacto na sociedade e, no fundo, tentar dar resposta a necessidades emergentes, como, aliás, aquela que estamos agora a viver. E hoje, efetivamente, é um dia bastante feliz para a vida deste projeto e para as 2 organizações, porque há umas horas recebemos a notícia da acreditação deste mestrado e estamos bastante satisfeitos com isso. Portanto, vamos mesmo, em breve, poder dar-vos mais novidades sobre este programa. Em segundo lugar, um programa de formação de executivos, que designamos de Paradigm Shift, que tem como objetivo envolver talento das organizações na resolução de desafios da sociedade e que se destina a quadros superiores, presidentes, diretores de grandes empresas, mas também a decisores de microempresas, startups, de PMEs. Já fizemos uma edição, estaríamos neste momento
Diga-se passagem, hoje, a realizar uma nova edição, não tivesse acontecido esta crise. Em terceiro lugar, a criação de uma cátedra, outra iniciativa que junta as duas organizações, foi a criação de uma cátedra nova Gulbenkian na economia de impacto, e da qual, aliás, eu sou o titular desde setembro de 2019, em que o objetivo da cátedra passa por explorar esta zona a que chamamos de impacto, afirmar a liderança intelectual das duas organizações neste espaço, também criar conhecimento novo para alimentar os dois programas que referi anteriormente, reforçar, por exemplo, os currículos com conhecimento nesta área de economia de impacto. E por último, se me permitem, também para referir uma outra atividade ligada à cátedra, que tem a ver muito com o Patient Innovation, que é uma atividade que eu próprio iniciei há uns anos, quando lancei em Portugal uma plataforma que em 5 anos se tornou global, acho que o posso dizer, tem hoje mais de 1.200.000 visitantes por ano e que visa facilitar a partilha de soluções médicas desenvolvidas por doentes. Hoje, aliás, muito focada também em soluções para o Covid. Mas sem mais demoras, eu, resumia esta longa introdução e passava desde já a palavra ao Luís. Antes de mais, para lhe dar novamente as boas-vindas à SBE. E dadas as nossas relações tão próximas, é quase boas-vindas a casa. Bem-vindo, Luís. E Luís, a minha primeira pergunta ia para o papel da inovação social na luta contra esta pandemia. Como é que vê que a inovação social pode ajudar-nos todos, como sociedade, a ultrapassar algumas das atuais emergências? E digamos que, passada esta fase de emergência, será que vamos continuar a assistir a bastante inovação social num futuro próximo, ou será que isso vai acalmar, no fundo, após a atual situação de emergência? Boa tarde a todos, é um gosto estar aqui em casa, como dizia o Pedro. Efetivamente é já um longo percurso que temos feito com a Nova e para além dos projetos que temos em conjunto, temos também a sorte de contar nos quadros da Fundação de alguns alunos, ex-alunos da Nova, e a cada dia que temos o privilégio de trabalhar com eles, testemunhamos efetivamente a excelência da formação e das competências que a Nova deixa nos seus alunos para o resto das suas vidas. Temos beneficiado muito com isso. Indo ao encontro da sua pergunta, eu acho que a inovação social, mais do que agora estar a despertar, efetivamente teve aqui outra oportunidade para mostrar o seu potencial. Na verdade, a inovação social mais não é do que o encontro de soluções que permitam responder de forma mais eficiente ou eficaz a problemas emergentes na sociedade. Aquilo que aconteceu foi que de repente nós não tínhamos um problema circunscrito, tínhamos um grande problema global com múltiplas perspectivas para os quais tinha impacto e para os quais era necessário encontrar respostas, não só no combate àquilo que são as suas consequências mais imediatas, como melhor podemos lidar com esta situação, como depois, a mais longo prazo, como lidar com as consequências que daí advém. Eu acho que o nosso país tem dado mostras disso mesmo. Eu acho que até ao momento Portugal tem sido dado como um bom exemplo no combate a esta pandemia. Eu quero acreditar que também muito advém de algumas soluções e movimentos que vêm do movimento da inovação social em Portugal, que já tem alguns anos, que nos últimos 8, 10 anos teve um desenvolvimento muito significativo a todos os níveis, com um grande grupo de empreendedores a dar cartas em vários setores da saúde, da educação, a ação social, como também, obviamente, o papel de fundações, como a Gulbenkian, no incentivo a estas soluções, como também em termos de política pública, e Portugal é hoje um exemplo em termos internacionais naquilo que é a utilização de financiamento comunitário no desenvolvimento deste ecossistema em Portugal. E como este movimento da inovação social estava em crescendo, acho que teve aqui uma oportunidade única de mostrar esse potencial. E eu acho que nunca é demais referir, por exemplo, o papel deste grande movimento do Tech for
Covid-19, que mobiliza neste momento cerca de mais de 5 mil voluntários, com diferentes projetos, mais de 40 projetos ativos em diferentes frentes, e onde muitos destes empreendedores de impacto e pessoas que todos os dias desenvolvem soluções de inovação social tiveram uma oportunidade de mostrar e de dar conta disso. Nós temos tido a sorte no âmbito do fundo de emergência que gerimos, de estar a apoiar algumas dessas iniciativas. Já irei um pouco mais à frente sobre dar conta disso, em que testemunha realmente essa vivacidade do setor. E o que aconteceu em Portugal acontece por todo o mundo, não é? E eu acho que aquilo que nós vemos é que as soluções que têm maior potencial de impacto são aquelas que reúnem características essenciais de projetos de inovação social e que dizem que respeito à importância da colaboração. Eu acho que nós nunca como hoje vimos um esforço colaborativo entre cidadãos, entre entidades, entre institutos de investigação e até entre empresas, onde que tradicionalmente eram competidoras, neste momento estão a colaborar. Vemos a importância de tomarmos decisões com base em dados e de podermos ter melhores ferramentas que consigam agregar esses dados e nos permitir tomar decisões, e isso está também a acontecer em projetos de inovação social, mas no final do dia soluções que possam empoderar, é uma palavra que não é muito bonita em português, mas que é muito importante, empoderar os cidadãos a poderem tomar melhores decisões e eles próprios deliberadamente a quererem fazer parte desses processos de solução. E eu acho que eu sou um otimista por natureza, sei que é uma crise sem precedentes que estamos a combater, mas quero acreditar que, tal como em semanas nós demos saltos de inovação que tradicionalmente demoravam anos, por exemplo, na educação, não é? Andámos 20 anos a tentar digitalizar a educação e de repente em semanas estamos a ter webinars todos os dias promovidos pela Nova, todo o ensino a funcionar de uma base mais digital. Houve muitos também solavancos, digamos assim, na adoção do teletrabalho. Hoje estamos todos quase, quer dizer, ou quem tem o privilégio de poder trabalhar em teletrabalho, a ser esse o seu novo normal. Eu quero também acreditar que esta é também uma oportunidade para acelerar algumas destas agendas, nomeadamente naquilo que possam ser o scaling up de soluções de inovação social para novas políticas públicas e também para um novo modelo de desenvolvimento, um novo desenvolvimento que seja mais justo, mais sustentável e mais inclusivo, e para os quais todos os dias os projetos de inovação social dão provas de que é possível. Muito obrigado, Luís, pela sua resposta. Eu já referi algumas das atividades da Gulbenkian, nomeadamente aquelas que vinham listadas, quer dizer, eu não listei todas as que estavam no artigo da doutora Isabel Mota, mas será que nos pode dar conta de outras iniciativas da Gulbenkian? Eu sei que têm sido em muitas áreas, talvez focando algumas que tenham mais aqui a ver com o espaço da inovação social. Eu posso partilhar, se calhar, a nossa experiência no Patient Innovation, em que nós participámos naquele concurso em que visava, no fundo, apoiar soluções digitais, e ficámos particularmente impressionados com, enfim, não apenas a rapidez da resposta, bem como depois a rapidez do pagamento, que aconteceu logo a seguir. Não estamos muito acostumados a ver uma resposta tão rápida. Parabéns desde já, no nosso caso, muito obrigado, para além disso, mas também parabéns pela iniciativa e pela celeridade com que puseram isto tudo no terreno. Mas pode-me talvez dar outros exemplos, porque eu sei que isto é uma gota, no fundo, no mundo de coisas que vocês têm estado a fazer. Claro, eu acho que aquilo que nós sentimos quando esta crise eclodiu foi que, tal como o mote aqui destes webinars, tínhamos também um papel a desempenhar. Obviamente não podíamos ser indiferentes ao que se estava a passar, e se a missão da Fundação no final do dia é melhorar o bem-estar das pessoas, das comunidades, da sociedade, este era um problema que obviamente tínhamos que tentar dar resposta, e aquilo que nós tentámos fazer foi, nas áreas onde a Fundação trabalha, e que na verdade são muito diversas, como o Pedro referiu há pouco: saúde, educação, sociedade civil, ciência, cultura, podermos pôr à disposição recursos financeiros e não financeiros, também muitos dos nossos recursos humanos, na procura dessas soluções.
um dos quais, para não estar a referir todos os exemplos, foi o que o Pedro referiu, não é? Um concurso que fizemos para apoio a soluções digitais que promovessem soluções em termos de saúde pública, quer seja acesso à informação, quer seja a fomentar processos de teleassistência ou teleconsulta, questões mais até do dia-a-dia, podermos otimizar aquilo que são as nossas rotinas diárias, idas ao supermercado, por exemplo, questões, por exemplo, no apoio a pessoas mais velhas. Esse é um problema muito, muito grave. Nós temos visto todos os dias as questões graves que este grupo enfrenta e tentamos e desenvolvemos um concurso para apoio a organizações que prestam apoio a pessoas mais velhas, nomeadamente apoio domiciliário, e é muito interessante o que parece, à partida, algo até bastante assistencialista. Temos muitas soluções que efetivamente estão a alavancar essas oportunidades, quer também fomentando questões de teleassistência, quer utilizando ferramentas tecnológicas para, mais uma vez à distância, poder monitorizar indicadores de saúde e bem-estar. E isso é um concurso que particularmente ficamos muito satisfeitos, porque estamos neste momento a apoiar cerca de 70 organizações em todos os distritos de Portugal e ilhas, que estão a dar resposta a este grupo. Na área da ciência é também muito interessante. O nosso instituto, não é? A Fundação gera um instituto de investigação científica na área da biomedicina, que estava muito focado em questões de ciência básica, não é? Ciência fundamental, ou seja, a sua proximidade ao terreno não era muito evidente, e que neste momento está tanto a fazer testes de diagnóstico de Covid, não está na recolha dos testes, mas está no seu processamento, e estão cerca de 70 investigadores voluntários no IGC a fazer esses testes, como a Fundação está também a preparar, e foi muito recentemente anunciado, aquilo que vai ser uma nova vaga de testes, os famosos testes serológicos, para podermos monitorizar a imunidade dos cidadãos, e a começar pelos profissionais de saúde, que nunca é demais homenageá-los, e que é um grupo particularmente relevante para estes testes. Na área da educação foi também algo bastante inovador, não só naquilo que é um aparente regresso à telescola, mas que é mais do que isso, e a Fundação tem uma estreita colaboração com o Ministério da Educação no desenvolvimento desses conteúdos que estão a ser disponibilizados, como também uma solução muito interessante, Student Keep, que vem deste grupo de empreendedores e inovadores sociais do Tech for Covid-19, que tem uma solução chamada Student Keep, e que basicamente é um marketplace onde pessoas que têm dispositivos tecnológicos, computadores que já não estejam a utilizar em casa, os podem disponibilizar, e eles depois são reassemblados para poderem ser disponibilizados a crianças e jovens que estão neste momento com ensino à distância, mas que infelizmente não têm acesso a computadores ou internet, e isso é algo que está a ser também disponibilizado, e este é também, lá está, um projeto muito interessante de inovação social, ao qual nós estamos a dar a resposta. E este foi um esforço interessante, não é? Em termos financeiros, são mais de 5 milhões de euros neste momento, e que foram conseguidos mobilizar, não só mobilizá-los rapidamente, como também, isso era o que mais nos interessava, e como o Pedro dizia, podermos disponibilizar o mais rapidamente possível às organizações, e isso também tem sido um processo de aprendizagem muito grande em termos internos para a Fundação. Luís, no âmbito das vossas atividades, eu sei que vocês também atuam nos PALOPs, em particular, quer dizer, em África, mas em particular nos PALOPs. Eu, se calhar, por ter nascido num país que apareceu há pouco tempo nas notícias porque tem disponíveis 3 ventiladores, e que não é um PALOP, não é? Eu sou particularmente sensível àquilo que está a acontecer em África e o que pode acontecer. E se calhar gostava também que nos desse conta de algumas atividades que possam estar a ser planeadas para os PALOPs em geral. Obrigado. Não tinha referido, e é um elemento também muito importante, dar nota de 2 aspectos. E um que às vezes ainda é mais esquecido do que a questão dos PALOP, e que tem muito que ver com a nossa organização, e que é a origem arménia do nosso
fundador, e a Fundação, desde a primeira hora, tem um departamento focado nas comunidades arménias e que também está neste momento a dar apoio à Arménia no combate a esta pandemia, nomeadamente na disponibilização de equipamento, quer médico, quer também de proteção individual às comunidades arménias. É isso também que está a acontecer, e agora ainda aos PALOP, em alguns dos países onde a Fundação tem presença, e não só na disponibilização desses equipamentos e também de testes, como agora também há algo que está neste momento a ser construído, e que é, na verdade, conseguirmos reforçar a capacidade de resposta destas organizações, nomeadamente na área da saúde, em que elas próprias consigam dar melhor resposta às necessidades dessa população. Eu acho que em contextos de recursos ainda mais escassos, é onde também as oportunidades de inovação são maiores, assim também sejam criadas essas oportunidades e alguns recursos para que essa inovação possa acontecer, e é nisso que a Fundação está também muito apostada. Num primeiro momento, devo dizer que efetivamente este esforço que a Fundação fez na construção deste fundo teve muito dirigido a Portugal, e onde que é onde nós temos a nossa presença maior, mas obviamente nunca esquecendo outros territórios onde a Fundação trabalha, nomeadamente os PALOP e também as comunidades arménias. Interessante, muito obrigado. Eu acho que, e o Luís já falou sobre isso, um dos aspectos muito interessantes desta crise é como algumas organizações, porventura organizações que nós nem percebíamos como muito ágeis. Ainda há pouco eu estava a ler sobre a FDA nos Estados Unidos, uma organização que para, aprovar drogas às vezes demora vários anos, obviamente num processo muito burocrático, muito complexo, e que acabou de lançar algo parecido com um fast track em que em 45 minutos, isto parece uma coisa irreal, basicamente eles conseguem pelo menos fazer um pre-screening e definir quais é que são os próximos passos. Porque na realidade o que vemos é que está toda a gente concentrada a encontrar soluções para combater esta epidemia, esta pandemia, e isso é muito interessante. E isso também acho que se vê na Gulbenkian, não é? Na medida em que num curtíssimo espaço de tempo vocês conseguiram organizar-se para lançar todas estas iniciativas. Quer-nos dar conta um pouco dessa experiência, como é que é viver isso por dentro? Quer dizer, é também o que a gente tem vivido no ensino, no fundo, durante meses, durante muitos anos, na realidade, passámos a vida a falar sobre como é que seria criar conteúdos para ensinar através da internet, etc. E depois, de um dia para o outro, tivemos que o fazer e, enfim, e correu bem. Na realidade, essa parte está a ser bastante interessante, como aquilo que parecia impossível está a correr tão bem. Se calhar pedir-lhe para nos falar um pouco sobre a Gulbenkian, porque normalmente os vossos prazos de resposta são mais longos, como eram em todas as organizações. Eu acho que nós realmente foi uma curva de aprendizagem inacreditável este último mês e meio, e devo dizer, e já trabalho, como o Pedro dizia ao início, na Fundação há alguns anos, e nunca tinha tido a sorte de trabalhar num projeto como este, em que em praticamente um mês foi preparado este fundo, anunciado, lançadas no total 18 iniciativas, incluindo concursos, 3 grandes concursos que tiveram uma procura massiva, devo dizer, e que em que tiveram abertos uma semana, em que praticamente noutra semana se fez o processo de avaliação, e o semana e meia, e passado 2 dias, 3 dias do processo de seleção estar fechado e aprovado, estávamos a pagar às organizações, porque se é um fundo de emergência, nós próprios tínhamos que ser ágeis. Como eu dizia, foi todo um processo de reorganização muito rápido. Passámos a trabalhar todos à distância. Acho que aí tivemos muita sorte de termos uns sistemas de informação que já estavam preparados para isto. E nós é que, na verdade, não estávamos a tirar potencial dessas ferramentas. As ferramentas já existiam, nós é que não estávamos a tirar partido delas. A Fundação tem múltiplos departamentos em muitas atividades, e este foi um esforço efetivamente colaborativo de todos. E, na verdade, há pouco fizemos essa contagem, foram mais de 140 pessoas que estiveram diretamente envolvidas nestas diferentes frentes, e que conseguiram a trabalhar
totalmente digital. Eu aí, e com todo o respeito ao Conselho de Administração da Fundação, eu nunca pensei, nunca diria que há um mês e meio, se me dissessem que o nosso Conselho estaria a reunir praticamente todos os dias em videoconferência, eu não acreditaria. E na verdade isso aconteceu e na verdade foi isso que tornou possível que tudo isto acontecesse, e acho que tem sido um processo extraordinário de aprendizagem. Corre aí uma piada engraçada que é o grande responsável pela transformação digital nas organizações, se é a McKinsey, se é o CEO, se é o CTO ou se é o Covid, e eu acho que efetivamente o Covid é o grande responsável pela transformação digital das organizações e que permitiu de uma forma muito ágil, e eu acho que e aí sentimos todos esse sentido de compromisso, de missão em termos este papel a desempenhar. E que envolveu efetivamente todos, quer dizer, não só aqueles que trabalhavam mais na questão da gestão de projetos e de apoio a outras organizações, como também os nossos colegas da ciência, como já referi, como por exemplo os nossos colegas do museu e da música, que muito rapidamente conseguiram organizar uma série de conteúdos que estão disponíveis gratuitamente no site da Fundação e que convido a que os possam usufruir, digamos assim, desde concertos, visitas às nossas galerias, atividades educativas para fazer com crianças e jovens, e isso é um esforço extraordinário, e eu quero acreditar que também, mais do que ser uma resposta pontual a esta crise, que vão ser também processos muito importantes de aprendizagem em termos de desenvolvimento das organizações. Ou seria uma oportunidade perdida se nós não, algumas destas melhores práticas que as aprendemos da pior forma, por conta do que estamos a viver, não as tomemos como práticas regulares. E nós, na Fundação, tivemos essa experiência. Excelente. Obrigado, Luís, e obrigado, obviamente, à Fundação. Filipe, se calhar agora podíamos abrir algumas perguntas da audiência. Questões, não é? Claro que sim. Obrigada antes de nós pela vossa partilha. Nós temos tido aqui algumas questões. Eu se calhar começaria aqui por uma que está... que nos diz o seguinte, ou seja, tem existido, como também partilharam nesta conversa, muitas iniciativas privadas, não é? Muitos projetos que estão a surgir. No entanto, existem algumas empresas e algumas organizações que ainda sentem alguma resistência interna à mudança. E que pode funcionar aqui quase como um entrave, talvez, a este intraempreendedorismo. Eu não sei se vocês têm alguma sugestão que possam dar para contornar este desafio que às vezes se sente. Claro. Eu vou ser muito rápido, porque de certeza que o Pedro vai dizer coisas muito mais inteligentes do que eu vou dizer. Eu acho que, especialmente em contextos de grandes organizações, esses empreendedores internos existem sempre. E o desafio está em descobri-los. Porque a partir do momento em que nós os conseguimos descobrir, vamos ver que essa organização, que aparentemente tem uma resposta muito complicada, se faz sempre parte do problema e não da solução, tem outro comportamento. E eu acho que é a responsabilidade das organizações conseguirem elas internamente detectar esses champions e lhes darem capacidade de manobra, porque eles também só podem fazer isso se tiverem esse endorsement em termos de quem tem esse poder de decisão. E aí é muito interessante, e cada vez mais as organizações não se mexem tanto por decisões verticalizadas, mas sim pela influência que este tipo de colaboradores, e que todas as organizações têm, conseguem ter naquilo que é a multiplicação do seu esforço, a flexibilidade da sua resposta, e eu acho que lá está, haverá sempre melhores e piores exemplos, mas aquilo que globalmente eu tenho assistido, e contactamos diariamente com muitas organizações, este esforço que a Fundação fez, eu vejo em todas as organizações com quem trabalho, incluindo o setor público, que normalmente é sempre aqui o setor que acaba por ter sempre mais, ou ser mais alvo de críticas, mas devo dizer, por exemplo, o concurso que tivemos na área das pessoas mais velhas foi feito em parceria com o Instituto da Segurança Social, que num contexto de grande adversidade, e a Segurança Social tem estado muito, quer dizer, tem-se falado muito da Segurança Social e da sua capacidade de resposta, mas eu devo dizer que no nosso caso em particular foram inexcedíveis,
e há um espírito de missão também muito grande nestas instituições. Aquilo que acontece é que de repente as necessidades são tantas que é difícil conseguir responder a todas e hierarquizá-las da melhor forma. Mas eu acho que é possível encontrar esses campeões internos que permitam fazer as organizações trabalhar mais depressa. Sem dúvida, e eu não vou acrescentar nada de especial àquilo que o Luís já disse. Eu acho que a resistência à mudança, a resistência à inovação é de certa maneira normal. É também um dos temas mais estudados na literatura em inovação e em comportamento organizacional. É um tema muito importante porque muitas vezes, de facto, impede as organizações de fazerem coisas mais inovadoras, de progredirem. Mas o que está a acontecer é bastante impressionante e eu partilho de algum do otimismo do Luís. Ele, para além de trabalhar em Portugal, trabalha também na Dinamarca, nos dois casos em organizações públicas, e tenho na Dinamarca visto não só na universidade como em hospitais, nós trabalhamos muito na área da saúde, como esta tem sido uma oportunidade que leva organizações que eram tradicionalmente conservadoras e até por boas razões na saúde. É preciso ter muito cuidado com a inovação, não é? Porque estão em causa a segurança das pessoas e como de repente de um dia para o outro imensa inovação está a acontecer e há sempre aquela pessoa, aquele campeão que vai facilitar essa inovação e de facto acredito que se calhar na organização das pessoas que fizeram as perguntas, essas pessoas também lá estão e portanto precisamos de os valorizar, de lhes dar palco, de lhes pedir para intervirem e se calhar se os apoiarmos essa mudança vai acontecer. Muito bem, obrigadíssima. Há aqui uma outra questão que também surgiu mais do que uma vez por parte do grupo de participantes. Ainda que sejam os dois bastante otimistas, pelo que tenho percebido, vou deixar a questão na mesma, que é qual é que é a vossa opinião em relação à sustentabilidade de todo este empreendedorismo social que estamos a viver? Ou seja, acreditam que isto é meramente passageiro ou acreditam que este empreendedorismo social veio para ficar na era pós-Covid? Eu acho que a minha resposta não vai ser muito surpreendente. Eu acho que veio para ficar. Eu acho é que nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. E principalmente pensarmos que os processos de inovação social são como todos os outros processos de inovação social. E que, na verdade, há soluções que vão vingar, há outras que não vão vingar. E nós temos é que dar condições de possibilidade dessa experiência. Exatamente para podermos saber quais é que funcionam melhor ou não, ter essa evidência e poder dar recursos às que funcionam. Mas isso não é muito diferente daquilo que acontece na inovação mais tradicional no setor privado, não é? E muitas vezes queremos temos uma exigência perante as soluções de inovação social que muitas das vezes não as temos nos processos de inovação mais tradicional, em que dizemos o mercado está a funcionar, por isso há soluções que vingam, há outras que não vingam, e depois, no setor da inovação social, que muitas das vezes tem menos recursos à partida, não é? Porque há menos fontes de financiamento, há muito mais constrangimentos, queremos que elas estejam, menos recursos, mas uma performance ainda maior. E eu acho que aí temos que ser justos, não é? E dar-lhes as mesmas condições de possibilidade de irem a jogo, que é importante irem a jogo, e depois perceber quais é que vingam e quais é que não vingam. E eu acho que, mais uma vez, porque os problemas que vamos enfrentar, consequências desta pandemia vão ser de uma magnitude imensa, quer dizer, e aí, por mais otimista que seja, sei que vamos ter problemas graves em termos de desemprego, por exemplo, e naquilo que é o apoio a comunidades mais vulneráveis, que mais uma vez são aquelas que estão mais desprotegidas, e onde eu quero acreditar que muitas soluções que vêm do mundo das startups de impacto podem ter um protagonismo ainda maior. Por exemplo, o caso da Academia de Código, uma startup que nós apoiámos nas suas primeiras experiências, quer no ensino de programação a crianças e jovens, quer também na questão da conversão de pessoas que estão em situação de desemprego. Essas questões de upskilling, de reskilling, hoje mais do que nunca vão ser determinantes, e há soluções
da área das startups de impacto que podem ter um protagonismo ainda maior, porque neste momento já não estão a experimentá-las pela primeira vez, quer dizer, já há um track record grande que lhes permite efetivamente dar escala. Por isso eu percebo a pergunta, se isto é mais uma moda e que possa passar quanto muitas outras, mas temos que também reconhecer que há questões que hoje tomamos como adquiridas e que iniciaram-se desse processo, quer dizer, nós, quer dizer, um dos grandes hospitais que foi montado no Reino Unido chama-se Nightingale, que é uma homenagem à senhora Florence Nightingale, não é? A primeira enfermeira, não é? Quando a senhora Florence Nightingale entrou pela primeira vez num hospital, ela foi violentamente criticada. Os médicos não a queriam lá, não é? E isso foi um processo altamente disruptivo e foi uma grande inovadora nesse processo. E hoje nós não pensamos um sistema nacional de saúde sem enfermagem, ao ponto de termos um hospital que lhe presta essa homenagem, que é o maior hospital alguma vez construído para dar resposta a esta pandemia. Por isso, eu acho que daqui por uns anos, muitos daquilo que nós vamos tomar como perfeitamente normal e muito pouco inovador, nós hoje não achamos a enfermagem como algo inovador, parte desses processos. E eu quero muito acreditar que esta crise, não é? E que é uma palavra bonita, porque em grego quer dizer mudança, não é? Todas as mudanças que vão advir da crise que estamos a viver vão permitir acelerar estes processos de inovação e este novo normal, como agora se diz muito, não tem só lados negativos, não é? De agora temos todos que andar de máscara e adaptar-nos a estas circunstâncias. Acho que o novo normal vai também significar um delta em termos de qualidade de resposta a necessidades sociais muito, muito grandes e que vêm destas soluções. Muito bem, obrigadíssima, Luís. Professor Pedro, não sei se quer acrescentar algum ponto. Na realidade não vou acrescentar muito, mas vou confirmar, no fundo, que estou completamente alinhado com o Luís. Repare, a literatura, a inovação, não é ambígua em relação a este assunto. A maior parte das inovações falham. E, na realidade, existem alguns indicadores do género 1 em cada 50 ideias consideradas inovadoras tem sucesso no mercado. Portanto, isto para dizer o quê? Certamente há muitas inovações atualmente a serem introduzidas na atual situação que vão falhar. E isso é que é normal. E, porventura, no atual contexto de grande necessidade, até porque passamos a vida a dizer que a necessidade é meio de muitas invenções, a proporção será maior até do que é noutras circunstâncias. Mas é natural que muitas das coisas não precisemos delas no futuro, desde logo, e, portanto, nesse sentido vão falhar, não vão ser úteis, mas acredito que muitas outras estão para ficar. Na realidade, hoje, nós estávamos ainda agora a falar de como as universidades tiveram que se adaptar de um dia para o outro e passar tudo para online. Na universidade, na Dinamarca, onde eu trabalho, na Copenhagen Business School, o que se está hoje a falar é que a partir de setembro as aulas continuarão a ser online. E, portanto, muito daquele conhecimento, muitas destas práticas que temos vindo a desenvolver e que, aliás, pensávamos que iam ser úteis apenas durante algumas semanas, vão continuar a ser úteis no futuro. E não sabemos quão longo é que esse futuro é, mas não acredito que muitas destas coisas venham para trás. É muito interessante porque hoje temos no mercado produtos de grande e serviços de grande sucesso, como, por exemplo, a Uber Eats, não é? Que nos dá bastante jeito em momentos da nossa história como a atual. E como é que surgiu a Uber Eats? Na realidade, surgiu quando alguém na Uber começou a observar comportamentos um pouco estranhos de muitos dos consumidores. Consumidores Uber, não é? Utilizadores Uber, que chamavam uma viatura e eles começaram a perceber que algumas destas pessoas, ao chamarem a viatura, mudavam imediatamente a morada e não a chamavam para casa, mas chamavam-na para um restaurante. E ao mesmo tempo que, no fundo, direcionavam uma viatura para o restaurante, telefonavam para o restaurante, normalmente, a fazer uma encomenda de takeaway e a dizer, vai aí alguém, que não sou eu, mas que é o condutor da Uber, por favor, entregue-lhe esta encomenda, e era isso que também estava combinado com o motorista da Uber. Assim que ele chegava ao restaurante, basicamente mudava a morada e fazia chegar a comida à casa, não é? De repente a morada passava a ser a morada final, a morada de casa. Isto para dizer o quê? Um serviço hoje de grande sucesso, basicamente nasceu num contexto de grande necessidade para colmatar uma necessidade, não é? Que foi premente naquele contexto e que tem hoje e durante algum tempo já bastante sucesso no mercado.
Muito bem, obrigadíssima. Tendo em conta a hora, infelizmente teremos que terminar a nossa conversa. Resta-me agradecer-vos uma vez mais a disponibilidade. Agradecer também a todos os participantes que estiveram a assistir e que estiveram aqui connosco. Recordar que o webinar de hoje ficará gravado e ficará também disponível para poderem assistir mais tarde, se assim o desejarem. E a terceira conversa deste bloco acontecerá no próximo dia 26 de maio. Estará em breve também disponível no nosso website para registro, portanto convidamos também a juntarem-se a nós nessa altura. Obrigada uma vez mais e até breve. Obrigada. Obrigado. Obrigado.